Sejam bem-vindas ao nosso novo módulo do Redefinindo a Menopausa. Nós vamos hoje falar com você sobre os seus hormônios. Chegamos a uma parte muito importante para a vida da mulher. Falar de menopausa e não falar de hormônios é impossível em um mundo moderno. Nós sabemos que a menopausa ela vai definir o final da vida ovariana da mulher. Ou seja, uma mulher na menopausa, ela vai inevitavelmente começar a não entregar para o seu corpo hormônios que ela produziu a vida inteira, hormônios que ela deveria estar produzindo. Então, pensa comigo aqui, você mulher, né? Hoje eu atendi pela manhã uma mulher com 45 anos de idade na menopausa. Semana passada, atendi uma com 47. Nós temos mulheres na menopausa com 50. E eu tenho mulheres na menopausa precoce com 34, 35 anos. Você pega as atuais estatísticas para a expectativa de vida da mulher e você pensa comigo, a expectativa de vida de uma mulher, ela é hoje, né? A última previsão que nós temos, que é a previsão chinesa, não sei se eu já comentei aqui, ela é de 91 anos para o ano de 2035. Então, me responde, você mulher de 40 anos, você vai viver 91. Será que você de 45 anos é uma mulher jovem ou uma mulher velha? Uma mulher jovem. Você ainda tem 45 anos pela frente, 50, 40, 35 anos pela frente, se você tem 55 anos. Quem comunica vigor, quem comunica desempenho, quem faz a interação do seu cotidiano são seus níveis hormonais. Por isso que mulheres, quando entram na menopausa, invertem o seu clique biológico. Mulheres até a menopausa são mulheres que estão em fase reprodutiva. Podem dar à luz, podem gerar filhos e podem propagar a sua herança. A partir do momento que a mulher entra na menopausa, a mulher perde a função ovariana e, naturalmente, fisicamente, essa mulher começa a entrar em decadência. Mulheres na menopausa estarão em decadência biológica. Mulheres na menopausa vão começar a envelhecer, vai aumentar o risco de Alzheimer, vai aumentar o risco de perda de massa óssea, vai aumentar o risco de osteopenia, vai aumentar o risco de osteoporose, vai aumentar o risco de AVC, vai aumentar o risco de doença cardiovascular. E o que os trabalhos modernos têm trazido à tona é que tudo isso acontece porque os seus níveis hormonais diminuem. Tudo isso acontece porque o seu padrão hormonal começa a mudar. E uma vez que o seu padrão começa a mudar, você começa, então, a piorar a sua cascata inflamatória, piorar a sua cascata metabólica, piorar a sua cascata degenerativa. Então, hormônios trabalham a favor da vida. Existe um paradigma que as pessoas falam assim, será que porque eu envelheci eu perdi hormônio? Ou será que porque eu estou perdendo hormônio, eu estou envelhecendo? E a gente sabe hoje que quando a gente entra dentro de um processo de insuficiência hormonal, nós sabemos sim que inevitavelmente as doenças começam a se aproximar. Então, todos os trabalhos hoje, né, a grande maioria das sociedades reconhecem que hormônios são benéficos para a saúde. Não tem como. Como que eu vou deixar você, mulher, aos 55 anos, sem os seus principais hormônios? Então, vamos lá. Estradiol, estriol, progesterona e testosterona. Hoje nós vamos dar um panorama geral nessa primeira aula. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho de cada hormônio. Mas como você, mulher, que tem um hormônio que comunica sexualidade, chamada testosterona, você, mulher, que tem um hormônio que calibra a sua sexualidade, lubrificação vaginal, manter as suas zonas ginecológicas em dia, sem atrofia,
Mulheres sem estradiol fazem atrofia de vagina. Mulheres sem estradiol fazem atrofia de pequenos e grandes lábios. Não adianta ir ali, igual eu atendi uma cliente essa semana, vai ali, faz um laser para melhorar a vagina, sem usar hormônio. Ah, tá, você vai fazer o laser. Beleza, melhora, melhora. Mas se você não cuidar de dentro para fora, inevitavelmente já está tudo ruim de novo. É a mesma coisa que eu pegar um carro lá, né? Vou lá, troco os pneus, mas não faço alinhamento, balanceamento, e daqui a pouco os pneus estão tudo comido de novo. Tem gente que fala assim, o doutor Paulo dá uns exemplos masculinos. Mas eu sou homem, mas deu para entender, não é? Então, você precisa de hormônio de dentro para fora. Não adianta querer ficar fazendo botox, passando creminho e tal, se não tem estradiol dentro, que melhora a matriz de produção de colágeno. Não tem como você ter interesse pelo seu esposo, não tem como você ter interesse pelo seu companheiro, se você não tem testosterona. Porque é a testosterona quem comunica vontade, é a testosterona quem sensibiliza clitóris, é a testosterona que te dá, né, prazer, é ela que promove orgasmo junto com a equação hormonal que nós temos. Então, não dá para a gente ponderar, não dá para a gente pensar em menopausa sem hormônio. Ah, doutor Paulo, mas e os riscos de câncer por conta de reposição hormonal? Nós vamos ter uma aula só sobre isso, mas eu vou dar um panorama também por cima nessa primeira aula para você já ir ficando em paz. Quando nós falamos de câncer e hormônios, nós estamos falando de um nicho extremamente pequeno, de algumas mulheres que geneticamente carregam um receptor, né, um gene, vamos colocar assim, um gene, BRCM1 e 2, que, quando estimulado, ele gera um risco de mais de 90% de câncer. Isso acontece na maioria das mulheres jovens, não é nas mulheres acima de 50 anos. Isso acontece, na maioria das vezes, em mulheres mais precoces. E se isso acontecer, é grave. Isso não tem nada a ver com reposição hormonal. Você pode ver que são mulheres que estão dentro da sua vida ovariana ativa. São mulheres que não estão fazendo reposição hormonal. São mulheres que têm os seus próprios hormônios. Então, a neoplasia, ela não tem a ver com a reposição. A neoplasia, ela tem a ver com um processo genético ou epigenético. Então, ou tem a ver com você, e nós temos rastreadores genéticos quando há suspeita para isso, ou tem a ver com o seu comportamento. Vou te dar um exemplo. Mulheres que comem churrasco em excesso quase que dobram o risco de câncer de mama. Mulheres que não tomam sol, que têm deficiência de vitamina D, piora a incidência de câncer de mama. Mulheres que usam álcool frequentemente pioram o risco de câncer de mama. Mulheres que comem açúcar todo dia, comparado a mulheres que não abusam, né, de fontes glicídicas, têm mais incidência de câncer de mama do que mulheres que não comem doce. Então, nós não podemos simplesmente falar assim, porque eu tenho medo de câncer de mama e hormônio. Não, você tem que ter medo de comer doce todo dia, você tem que ter medo de comer churrasco todo dia, você tem que ter medo de comer presunto todo dia, calabresa, mortadela, você tem que ter medo de usar refrigerante, como muitas vezes as pessoas usam sem dó, fica tomando remédio sem prescrição, as pessoas ficam aí usando medicações que têm uma série de efeitos colaterais, e aí depois vai colocar a culpa no hormônio. Não é isso que os trabalhos modernos têm mostrado. Os trabalhos modernos têm mostrado que reposição hormonal não é só seguro, como também tem um trabalho no Climater de 2017 mostrando que a reposição hormonal com hormônios isomoleculares, aqueles hormônios que são idênticos aos hormônios que você produz, você usando esse tipo de hormônio diminui a incidência de neoplasia de mama e de neoplasia de maneira geral. Esses são novos insights, trabalhos estão sendo produzidos, trabalhos estão sendo aperfeiçoados para mostrar que hormônios não são só seguros,
como diminuem a incidência de câncer de uma maneira geral. Vamos esperar sair os novos trabalhos para que a gente possa realmente confirmar isso para você. Agora, você deixar de usar hormônio porque tem medo de câncer é um tiro no pé. Porque deixar de usar hormônio porque você tem medo de câncer significa que você vai ter osteoporose, significa que você vai ter osteopenia, significa que o seu risco aumenta para doença cardiovascular, demência, Alzheimer. Então, nós precisamos começar a entender. Não podemos trazer isso dentro de um contexto binário. Não uso isso por causa disso. Não, olha o seu conjunto, olha o que você tem feito com o seu estilo de vida. Eu acho muito mais sensato eu pensar que você tomar um refrigerante com adoçante, com ciclamato, com sacarina, é muito mais perigoso do que você usar um hormônio que você produz desde os 10, 11, 12 anos de idade, de maneira regular, intermitente e dentro de uma sequência lógica para a sua vida reprodutiva. Então, não dá para a gente ficar assim, colocando isso dentro de um tabu que já ficou para trás há muito tempo. Você precisa entender que na menopausa, os seus hormônios vão cair. E se os seus hormônios vão cair, nós perderemos desempenho. E se nós perdermos desempenho, nós nos sentiremos velhos. Você vai se sentir velha, não é porque você tem 50, 60, 70 anos. Você vai se sentir velha quando você virar e falar assim, doutor Paulo, eu não consigo ter relação sexual porque dói. Pronto, perdeu a intimidade, está se sentindo velha. Quer coisa melhor do que uma vida íntima, plena? Os trabalhos mostram o nível de afetividade, amizade e relacional de um casal que tem vida íntima. Nós vamos deixar de lado nossa vida íntima porque a gente não tem hormônio? Não faz sentido. Nós vamos deixar de lado, né, a nossa capacidade física, muscular, porque nós estamos perdendo testosterona, e se a gente perde testosterona, a gente pode fazer sarcopenia, e aí a gente faz sarcopenia, e quando a gente perde massa muscular, a gente não consegue fazer e desempenhar coisas que são rotineiras, piora a cascata inflamatória quando a gente perde massa hormonal, e aí você vai querer fazer coisas e começa dor para tudo quanto é lado. Dor no braço, dor na ombro, ite daqui, ite de lá, ite de lá, ite de cá. Não. Nós precisamos entender que a partir do momento que a gente começa a fazer uma reposição hormonal organizada, na dose correta, de maneira ordenada, de maneira consciente, a minha menopausa passa a ser algo irrelevante na minha vida. Eu tenho pessoas no consultório que estão na menopausa e que nunca souberam o que é viver uma menopausa decadente, que é uma menopausa sem reposição hormonal. Tudo que nós vamos e estivemos falando até agora coopera a seu favor. Tudo que a gente tem colocado aqui até esse momento é uma construção para que você redefina um processo momentâneo da sua vida. Esse processo momentâneo da sua vida, ele é importante por quê? Porque se você não se redefinir, você estará vulnerável a uma tendência. E a tendência da mulher na menopausa é uma espiral descendente. Então, a partir de agora, eu deixo essa tendência e começo a remar. Remar a favor do meu bem-estar. Não é porque eu vou fazer quase 60 anos agora que eu vou deixar de andar de moto que eu gosto. Não é porque eu tenho 60 anos agora que eu paro de jogar vôlei, quem gosta. Não é porque eu tenho quase 60 anos agora que eu paro de jogar tênis que eu gosto. Não é porque eu tenho 60 anos que eu não posso pegar meu neto porque eu tenho dor em tudo quanto é lugar no meu corpo. Para com esse negócio. Eu diria para você que a partir do momento que a gente começa a ponderar a reposição hormonal dentro do processo da menopausa, a gente começa a resgatar vigor, resgatar vitalidade, resgatar virilidade, resgatar desempenho e, claro, retardar doenças inevitáveis da idade. Isso é o que nós temos quando a gente pondera a relação hormônio-menopausa. Então, menopausa é o fim da vida ovariana. A partir do momento que meu ovário
não entrega mais os hormônios, eu suplemento o meu dia a dia com hormônios que eu tive a vida inteira. O único segredo é escolher o hormônio certo. Nós falaremos disso posteriormente. Mas eu queria que nessa aula você entendesse a necessidade, a consciência, o fundamento para que você não conviva sem um hormônio adequado. Essa é a nossa introdução. Eu espero que eu possa ter trazido aqui a responsabilidade, a informação de maneira correta para que você possa começar a ser desafiada, se você não faz reposição hormonal, a usar hormônios de maneira organizada, correta, escolhendo o hormônio certo. Não é usar hormônio de 30 anos atrás, que era extraído de égua, não. É usar hormônios atuais, isomoleculares, lá fora são chamados de bioidênticos, para que você use hormônios que são biologicamente idênticos ao que você sempre produziu. Eu não tenho medo de usar a minha testosterona. Eu tenho medo de usar um paracetamol, que meu corpo nunca viu. Agora, a minha testosterona, que o meu corpo produziu a vida toda, eu não tenho que ter medo de usar. Tá? Eu tenho que ter consciência e responsabilidade com o uso. Eu espero que você tenha gostado. Se tiver dúvidas, espero que nas próximas aulas a gente possa estar esclarecendo para você. Hormônios trabalham a favor da vida. Deus te abençoe e até a próxima aula.